Olá, pessoal. Vou falar então desse livro aqui, O Despertar da Cultura, do Richard Klein, publicado em 2005. Então, ele vai falar sobre essa evolução da humanidade até chegar no ponto da chamada Revolução Cultural, aí por volta de 50 mil anos, quando o homem inventa várias coisas, né? Pintura em caverna, sepultura, colares, é, instrumentos de caça, sofisticados, mais sofisticados, né? Então, ele fala dessa passagem, né? Bom, ele vai falar então dessa questão do andar bípede, né? Há 4 milhões de anos, uma nova espécie ganhou uma postura ereta, o andar bípede. Essa espécie é frequentemente associada ao gênero Australopithecus. Ela tem uma aparência do que seria um macaco bípede. Tem aparência de símio, mas já anda no solo em duas pernas, né? Algumas das espécies mais conhecidas foram chamadas de Australopithecus afarensis. Afarensis é porque Afar é a região da Etiópia onde ele foi descoberto. E também o Australopithecus africanos. Em Laetoli, na Tanzânia, Mary Leakey, em 1978, ela descobriu um total de 70 pegadas, datadas de 3,6 milhões de anos, de dois indivíduos. São dois indivíduos, aparentemente com as mãos dadas, estão caminhando, o que sugere bipedismo pelo Australopithecus afarensis. As duas séries de pegadas sugerem tratar-se de um casal. Tá? Então, bipedismo, não há muita contestação, 4 milhões de anos, por volta disso. Ferramenta só vai aparecer lá com 2 milhões e meio. Então, tem um intervalo muito grande entre o bipedismo e as ferramentas. Tá? O Darwin chegou a comentar que quando o homem conseguiu o bipedismo, ele logo inventou as ferramentas, porque ele liberou as mãos e começou a inventar a ferramenta. Só que não foi tão direto assim, tá? Tem um intervalo aí significativo. Então, o bipedismo, ele não foi para inventar a ferramenta, ele foi por outras razões, tá? A primeira evidência de bipedismo foi descoberta por Raymond Dart, da África do Sul, que descobriu em 1924. Então, veja, isso já bem depois do Darwin, tá? Então, Darwin falou por hipótese. Olha, quando é que o homem teria virado bípede? Tudo por hipótese. O fóssil mesmo do Darwin sobre bipedismo só apareceria em 1924, tá? Numa caverna próxima a Joanesburgo, na África do Sul. É um crânio de uma criança de um Australopithecus africanos, conhecido como criança de Taung, descrita como Raymond Dart, como uma espécie intermediária entre os macacos e o homem. Então, seria naquela época o que seria o elo perdido, né? Que Darwin falou que o homem teria uma linhagem comum aí com os macacos. Quem seria esse elo perdido? Ah, talvez seja esse do Raymond Dart, né? Porque é meio macaco, é meio homem isso aqui, né? Bom, esse exemplar aí, ele era pelo menos 1 milhão de anos mais antigo que o Pithecanthropus erectus, o homem de Java, encontrado em 1891 por Eugênio Dubois. Então, nós já tínhamos encontrado aí um fóssil ainda mais antigo aí. Na época não se sabia esses milhões de anos, não. Isso aí só agora que a gente sabe essa datação. Tá? Por que se sabia que esse homem de Java ele era bípede, já que a gente não tinha o esqueleto inteiro dele? Né? Bom, se sabia pelo posicionamento do buraco occipital, onde se pode inferir o posicionamento da coluna vertebral. A coluna ela encaixa na bacia ali. Então, dependendo do encaixe, você tem uma ideia de como fica a posição da coluna. E ali você já sabe se o indivíduo está andando em duas pernas ou em quatro pernas, ou em quatro. Né? Então, isso daí marcaria então o momento em que esses antropóides, né, símios, né, macacos, né, eles começavam a descer das árvores das florestas e se fixar na planície das savanas africanas, que pode ter ocorrido por volta de 3 a 8 milhões de anos atrás. A criança de Taung
contribuiu assim para corroborar a tese proposta lá por Darwin, mera hipótese na época do Darwin, tá? Que a espécie humana teria teria surgido no continente africano. O caminhar na posição ereta havia beneficiado o comportamento agressivo, com ganhos nos resultados da caça, o que contribuiu para aumentar o tamanho do cérebro e enriquecer a dieta em proteína. Então, passou a andar em duas pernas, melhorou o resultado da caça. Passou a ter acesso a uma caça que não tinha antes lá nas árvores, tá? E aumentou o consumo de proteína. Aumentou o cérebro. Tudo isso ao longo do tempo, né? Atualmente, os biólogos consideram que a prova mais convincente de bipedismo está nos ossos da bacia ou das pernas. Os cientistas da época do anúncio de Raymond Dart mostraram-se céticos, pois nesse momento o homem de Piltdown, descoberto no Reino Unido em 1912, ele era considerado o elo perdido da evolução humana e mostrava que os humanos já tinham cérebro desenvolvido muito cedo, enquanto os australopithecus africanos, do Raymond Dart, ele tinha um cérebro pequeno, cérebro de macaco, tá? Mesmo já sendo bípede. Então, veja, o homem de Piltdown, ele foi descoberto lá na Inglaterra. Ele era uma mistura, tinha características de macaco e de homem, mas tinha um cérebro parecido com o do homem, né? Então, mais tarde, 40 anos depois, lá em 1953, se descobriu que o homem Piltdown era uma farsa grosseira. Alguém pegou o crânio de um Homo sapiens e misturou com o corpo de um macaco. Olha só. Isso passou em branco durante 40 anos. Durante 40 anos, a comunidade científica aceitou esse homem de Piltdown como válido. Então, na época que o Raymond Dart descobriu o afarensis, o Piltdown estava valendo. Então, eles disseram assim, não, isso aqui está com um cérebro muito pequeno, isso aqui não pode ser bípede. Olha só, o Piltdown ele é bípede, ele está com um cérebro grande. Então, ficamos aí com essa farsa aí que foi descoberta só em 1953. Bom, como é que então esse afarensis então ganhou crédito? Ele ganhou crédito porque depois, em 1936, foi descoberto um novo crânio de australopithecus africanos adultos em Joanesburgo, próximo a Joanesburgo. Novos fósseis de australopithecus foram encontrados em Gladys Valley e Macapangstadt, e acabou então confirmando o achado de Raymond Dart, que ele pôde, em vida, acompanhar o reconhecimento do seu trabalho. O Raymond Dart morreu em 1988. Então, ele acompanhou isso, ou seja, ele foi desacreditado na época dele, mas depois novos achados confirmaram aquilo e se confirmou que haveria, de fato, uma criatura que tinha características de homem e de macaco, né? Hoje se sabe que esse tal duelo perdido, na verdade, é anterior ao afarensis, tá? Seria por volta dos 6 milhões de anos. Tá? Então, não seria ainda o afarensis. O afarensis seria um posterior ainda. Tá? Então, do afarensis não gerou o macaco atual. Entende? Do afarensis foi ramificando, extinguindo, ramificando, extinguindo, ramificando até surgir o ser humano e o gorila. Estão aí nessa mesma linhagem. Agora, o chimpanzé, ele está em outro lado, ele não vem do afarensis. Tá? Bom, mas como é que veio então essa questão de andar bípede, né? Que já falei a questão das savanas, né? Então pode ser uma questão climática, as florestas acabaram e o macaco teve que se virar na savana e teve que aprender a andar bípede, né? Agora, Nina Jablonski e o George Chaplin, ele tem uma tese alternativa a essa tese das savanas. Ele diz o seguinte: os chimpanzés e gorilas, eles têm o hábito de estufar o peito e ficar em duas pernas e bater no peito, né? Para demonstrar força. Então, esses autores aí, a Nina Jablonski e o George Chaplin,
Eles sugerem que isso começou a virar uma prática para demonstrar força e pode ter desempenhado um estímulo para virar bípede, tá? Então, isso teria a finalidade de demonstrar força e conquistar mais fêmeas, tá? Com isso, aumentou a chance de sobrevivência desses macacos que faziam isso. Então, você tem um mecanismo de seleção natural que tende a selecionar esses aí. Então, a bipedia ela teria sido um fator de tolerância social, uma questão mais social, servindo para um instrumento, para a negociação de conflitos e o estabelecimento de hierarquia dentro do grupo. Ou seja, o cara está virando bípede para ele se declarar o maioral daqui. É uma questão social. Não é uma questão para transportar nada, nem para se movimentar. Só mais tarde a quibipedia passou a ter esse papel, quando as florestas sumiram e o macaco teve que se virar na sabana. Mas a bipedia já começaria lá nas árvores. Tá? Essa é uma tese proposta aí pela Nina Jablonski e pelo George Chaplin. Muito obrigado, então.